Tese sétima. A luta pela integração, portanto, é uma luta contra o subdesenvolvimento e a dependência. Por quê? Porque nós não podemos ignorar que desde uma concepção burguesa, as nações, aqui a nação, esse sentido moderno, esse sentido capitalista, nasce a partir da conquista. E nós tivemos 3 séculos de colonialismo. Não foram 3 anos, não foram 30 anos, foram 3 séculos de colonialismo, 3 séculos de negação do que éramos. E constituição de um ser feito à medida complementária dos interesses metropolitanos. 3 séculos de colonialismo. Observem, aqueles que passaram por uma universidade, muito provavelmente, nunca tiveram um único curso sobre o colonialismo. O colonialismo é um conceito estranho na nossa formação intelectual. Todo mundo passou por uma universidade sem estudar seriamente o que é o colonialismo. Isso na economia, na sociologia, na política, no curso de letras, etc. Como norma, essa é a norma. Logo depois das independências, nós tivemos 200 anos, que é o que somos hoje, países politicamente independentes e dependentes. O conceito é dependência. Não somos mercados emergentes, não somos, olha que loucura, global players. Olha a ignorância, vou repetir, global player, que é o que esses jornalistas abobados dizem todos os dias, que o político repete e que o aluno de relações internacionais incorpora, porque é simpatiquinho, é colonizado, e ele já passa, e depois de global player ele começa a falar em vender commodities. Do you know? Commodities. Ele não vende mais beterraba, minério, ele vende commodities. E ele vai avançando. E eu descobri, para vocês acharem aqui, os textos de Adam Smith, de 1760, etc. O Adam Smith na Inglaterra, louco da vida, que tinha uns ingleses abobados que estavam introduzindo palavras francesas, entre as quais saiu a palavra development, que ele ficou louco. O Smith saiu dando pau nisso, isso aqui não pode entrar aqui. Você veja como eles eram zelosos da sua cultura, do seu idioma, que eles dizem mais orgulhosamente o idioma de Shakespeare. E aqui qualquer coisinha já estão usando expressões em inglês para dar legitimidade para uma ordem que é a todas vistas inaceitável. Um país dependente como o nosso, pobretão, subdesenvolvido, e não vamos esquecer o seguinte, hein? A elite vive aqui maravilhosamente bem. Isso aqui é o céu. O céu não é uma coisa que a gente vai encontrar depois de morto. A elite, o céu, vocês podem ir ali na Beira-Mar Norte, vocês vão ver o que é o céu. O céu está ali, pô. Não é uma conversa fiada. Está nos Jardins Paulista, está na Vieira Solto, no Rio de Janeiro, está em São Conrado. Esse é o céu. O Darcy Ribeiro pensava que o céu era o Senado. Está vendo que a coisa está balançando lá, não está muito boa. Mas nesses outros lugares, a elite brasileira não quer fazer nada, não quer romper com o subdesenvolvimento da dependência. Por isso que ela hostiliza a ideia de independência. Como é que nós vamos nos relacionar com os uruguais? Um paizinho pequeno. O que dizer do Paraguai? Em economia, vamos beneficiar de ser economista aqui, já que fui denunciado. O pessoal disse, e os paraguaios, esses contrabandistas? 90% dos contrabandistas do Paraguai têm RG brasileira. É tudo brasileiro. Mas o cara professa uma ignorância sobre o Paraguai, que é uma coisa absurda. Ele versa sobre os cafés de Paris, mas ele nunca foi ali, ninguém viaja. Eu digo para meus amigos, inclusive os latino-americanos, você tem férias, eles vão para o continente europeu, para os Estados Unidos, ninguém quer visitar o Equador. É tudo. Eu estava falando aqui com o presidente do grupo de Montevidéu, ele demorou 10 horas para vir de Montevidéu aqui. O que significa isso? Que não é rentável para a burguesia. Entendeu? Não é rentável. Então, porque se fosse rentável, 2 horas. Diretamente, que nem Buenos Aires. Se já é rentável, o que é rentável é favorável à integração. O que não é rentável, então vocês não vão nunca visitar Quito, porque é longe, e Barranquilla, porque tem que pegar 3 voos e demorar 4 dias, tem que ir para Nova York, Paris e para ir para o Equador. É como se fosse uma volta
Esse é o negócio da Bolívia, tem que entender isso. Isso tem uma racionalidade econômica que não obedece aos nossos interesses. Isso só é possível se discutirmos o tema do subdesenvolvimento da dependência. Para quê? Para pensar uma sociedade pós-capitalista, quero dizer muito claramente aqui, para pensar o socialismo. Não é para pensar uma sociedade em que caibam todos, uma sociedade, não, para pensar o socialismo. Uma sociedade que não esteja organizada pelo fetiche da mercadoria, pelo trabalho livre assalariado, pela exploração das classes sociais e pela exploração dos outros povos. É para isso que tem que pensar. Quer dizer, tem saída? Claro que tem saída. É fácil? Não, não é fácil. Mas aqueles que querem construir o paraíso aqui na Terra como se fosse fácil, como se um Bolsa Família pudesse resolver o problema de milhões, estão vendo que não resolve. Percebe? E a promessa burguesa de estender o consumo para as grandes maiorias tampouco é viável. Então eu digo, grau de dificuldade por grau de dificuldade, eu fico com o tema do socialismo. Finalmente, tese oitava, tese de Simão Bolívar. De Simão Bolívar não. Simão Bolívar teve um grande mentor, chamava-se Simão Rodrigues. Eu digo que é o primeiro maestro de América, porque foi um sujeito que pensou a escola pública numa ordem colonial e queria uma escola que envolvesse os indígenas, os filhos dos camponeses, etc. Sabe qual foi a primeira coisa que ele ouviu? Vai ser muito cara. Muito cara. Então, mas ele continuou fazendo. Ele era o sujeito que, Simão Bolívar era mantuano, fruto de proprietários, herdeiro de proprietários, e assignavam para ele, tal como Adam Smith fazia para a elite inglesa, Simão Rodrigues era o tutor de Simão Bolívar. E andando com ele para a Europa, andando, encaminhando, indo lá, visitando toda a Europa e tal, Simão Bolívar jurou na Itália assim, volto para a América para emancipá-lo. Olha que coisa linda. É um espaço do heroísmo na política. Aqui no Brasil, a forma moderna de pensar a política quer omitir, quer castrar, quer interditar o dado heróico, como se não fosse dado a nós a felicidade de ter um herói. Eu sei que Bertolt Brecht, esse comum extraordinário, dizia infeliz do povo que precisa de herói. Mas não há transformação política sem os heróis, sem os homens políticos que colocam encampados e têm uma visão quando ninguém consegue ver. Quando ninguém consegue ver, mais ou menos como aquela, no ensaio sobre a cegueira, do Saramago, a mulher, aquela mulher que não cega, vai todo mundo cegando e ela não cega. Aquilo ali, todo mundo transformaria logo. Um sujeito da Avenida Paulista já diria, quem tem um olho no mundo de cegos é rei. Ele já transforma aquilo num business. Na literatura de Saramago é o seguinte, aquela mulher é a consciência dos que não têm olhos, dos que não podem ver, dos que não podem fazer. Essa é a figura do herói. Nasce Simão Bolívar sobre a égide do pensamento de Simão Rodrigues. E qual era a máxima de Simão Rodrigues? Vou dar de graça aqui para vocês. Ou inventamos, ou erramos. Daí que não podemos organizar república, cultura, economia, ciência, tecnologia, tudo do que necessitamos para viver, imitando os europeus. E agora, imitando os gringos. Não cabe essa conduta. O que nós precisamos é, nessa imensa batalha de ideias em que estamos metidos, firmar com força a nossa convicção. Eu vi aqui o cartaz do evento, está lá um Joaquim Torres Garcia, não totalmente virado, né? Está ali, assim, numa horizontalidade, vamos aqui, mas é ótimo aquilo, porque Joaquim Torres Garcia Nuestro norte es el sur. E depois ele de ficar três décadas lá na Europa fazendo arte, volta para Montevidéu para dizer, agora uma arte nossa. Olha que passo, olha que coisa gigantesca. Não é o sujeito que ignora a Europa, ao contrário, ele sabe que tem que fazer uma arte uruguaia e latino-americana, precisamente porque ele estava inundado daquela cultura europeia, porque ele conhecia aquilo como as entranhas do seu próprio ser, e é precisamente porque tinha compreensão da arte, da literatura, da história europeia, que ele disse, agora, nuestro norte es el sur, e vamos fazer a nossa própria arte. Não é um dado de um nacionalismo de quinta categoria, é um nacionalismo grandioso, é um nacionalismo que afirma a identidade uruguaia, ao mesmo tempo a latino-americana, e que diz, não devo nada aos europeus, e agora os europeus vão ter que se explicar em aras,
na direção de uma cultura cosmopolita. Para ter uma cultura cosmopolita, só depois de nós afirmar a nossa. E não cabe aqui a imitação reles, o pensamento colonizado. Por isso a ideia de integração é tão fundamental. Só quando estivermos num espaço econômico, cultural, científico, linguístico, etc., comum, em que nos reconhecemos como latino-americanos e caribenhos, é que nós vamos poder falar com o mundo. Só então, quando os africanos fizerem isso, quando os árabes fizerem isso, é que nós vamos estar no início de uma cultura universal. Antes, ainda estaremos afundados no colonialismo e na dependência. Muito obrigado.